Amigos queridos, mais uma vez estamos aqui para chegar até vocês com o conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema: o que acontece quando morremos. Nós observamos que muitas pessoas em volta dizem que a alma não morre. Mas o que é realmente a realidade? O que acontece quando morremos? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia tem uma solução ou uma palavra exata neste aspecto? Vamos ver, vamos observar o que diz a palavra de Deus. A Bíblia, ela promete que no futuro não haverá mais morte. Todos nós sabemos que a Bíblia promete isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Já que a Bíblia promete que no futuro não haverá mais morte, em Apocalipse 21, 4, o que então as pessoas ainda morrem hoje? Por que as pessoas morrem ainda hoje? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, nos fala o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem tem mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Então a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela cai no esquecimento, ela não sente mais nada, ela está simplesmente apagada, dormindo. Então já cai aí uma contradição, quando a pessoa diz que quando uma pessoa morre, ela vai para outro lugar. A Bíblia não afirma isso aqui nesse texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Então, uma das perguntas mais importantes que fazemos é: o que acontece quando morremos? Então, o que acontece quando morremos? Ficamos ainda mais interessados em saber essa resposta quando uma pessoa que amamos morre. Talvez nos perguntemos: onde ela está? Será que ela pode me ver ou me ajudar? Será que alguém que morreu algum dia vamos nos ver de novo? A religião dão respostas diferentes a essas perguntas. Alguns ensinam que os bons vão todos para os céus, mas os maus vão todos queimar no inferno. E outras dizem que virá um espírito quando morrem e vai estar seus parentes ali que já morreram, vão falar com eles. Existem religiões que ensinam que as pessoas morrem e depois reencarnam, ou seja, volta a viver com outro corpo, às vezes até mesmo como um animal. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? As religiões ensinam coisas diferentes sobre a morte, mas quase todas elas têm uma coisa em comum. O que é? Elas ensinam que é só o corpo da pessoa que morre, mas a pessoa continua vivendo. E será que isso é verdade? Será o que a Bíblia diz sobre isso? O que acontece então quando nós morremos? Deus, Jeová, sabe o que acontece quando nós morremos. E Ele diz que a vida acaba quando a pessoa morre. A morte é o contrário da vida. Então, quando alguém morre, seus sentimentos e suas lembranças não continuam a existir em lugar nenhum. Quando morremos, não enxergamos, não ouvimos, não pensamos em mais nada. O rei Salomão, ele escreveu que os mortos não sabem nada, absolutamente nada. Quem morre não ama e não odeia.
não há trabalho nem planejamento, nem conhecimento nem sabedoria na sepultura, disse Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, depois o versículo 6 e o 10. Então não existe mais nada quando a pessoa morre. Além disso, nos Salmos 146, versículo 4, a Bíblia diz que quando alguém morre, seus pensamentos acabam. O que Jesus disse sobre a morte? Quando um amigo querido de Jesus morreu, Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, meu amigo, adormeceu. Mas Lázaro não estava dormindo. Então o que Jesus quis dizer? Ele explicou logo depois: Lázaro morreu. Em João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Jesus comparou a morte com o sono. E ele não disse que Lázaro estava no céu ou com os parentes mortos. Jesus também não disse que Lázaro estava sofrendo no inferno ou ele iria nascer de novo em outro corpo. Na verdade, era como se Lázaro estivesse num sono profundo. Outro texto da Bíblia também compara a morte com o sono. A Bíblia diz que quando mataram Estevão, ele adormeceu na morte. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. E o apóstolo Paulo, ele escreveu que quando um cristão tinha adormecido na morte, em 1 Coríntios 15, 6. Será que Deus criou Adão e Eva para viverem por um pouco e depois morrerem? Não. Deus, Jeová, criou Adão e Eva para viverem para sempre. Eles tinham saúde perfeita e Jeová Deus deu todo o nosso desejo de viver para sempre. Nós podemos observar isso que quando uma pessoa está doente, o que ela faz? Ela corre para o médico. Por quê? Ela não quer morrer. Jamais ela quer morrer. Pode ser aquele que afirma estar salvo, mas ele procura o médico porque ele não quer morrer. Mas por que ele não quer morrer? Porque Deus colocou no coração, na mente dele, o desejo de viver para sempre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 nos informa esse assunto. Diz assim, no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes: Ele fez tudo belo a seu tempo, pois até mesmo a eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade não compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Olha como diz aqui, Ele colocou o desejo de eternidade nos nossos corações. Isso significa, mostra que Deus nos criou para viver, não para morrer. Então nenhum pai gosta de ver seu filho envelhecer ou morrer. Jeová Deus é o nosso Pai e também não gosta de ver as pessoas que Ele tanto ama, os seus servos, morrer, envelhecer. Então por que morremos? Uma pergunta tão importante que vai ser respondida aqui agora. No jardim do Éden, Jeová Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim podeis comer, a menos a árvore que está no meio do jardim, não podeis comer. A árvore que significa o conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 9, 16 e 17. Então essa ordem não era difícil de obedecer. Por quê? Porque era uma ordem clara
a ele podia comer as outras frutas. E Jeová Deus tinha o direito de dizer a Adão e Eva o que era bom ou o que era mal para eles. Se eles obedecessem, mostraria respeito pela autoridade do Deus Criador. Seria também um modo de agradarem por tudo que o Criador Deus tinha feito e dado a eles. Infelizmente, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Satanás disse para Eva, de mansinho, foi assim mesmo que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Aí Eva respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto das árvores que está no meio do jardim, Deus disse, não coma dele, nem toque nele, ao contrário, vocês morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Aí Satanás disse então a Eva, vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia mesmo que tu comeres deste fruto, abrir-se-ão vossos olhos e vós sereis sábios como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então Satanás queria que Eva achasse que ela poderia decidir sozinha o que era bom e o que era mal. Ele também mentiu sobre o que aconteceria se ela desobedecesse a Deus. Satanás disse a Eva que não morreria se comesse da fruta. Então ela comeu e ofereceu a fruta para Adão. Então ela comeu e ofereceu para Adão. E também comeu. Não existia desculpa para que eles fizessem, porque Deus, ele sabia o que Deus tinha avisado. Tinha dito, não come aquele fruto. E mesmo assim eles escolheram desobedecer. Quando comeram a fruta, eles mostraram que não respeitavam seu Criador e Pai amoroso Jeová Deus. Jeová Deus ficou muito triste com a desobediência de Adão e Eva. Como eles puderam fazer isso? Foi uma grande falta de respeito pelo Criador deles. Imagine você, é pai, e se esforça muito para criar seus filhos, ou um filho ou uma filha, mas aí eles não querem mais ouvir você e fazem exatamente ao contrário do que tudo que você pediu. Como você se sentiria? Não ficaria magoado? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles perderam a chance de viver para sempre. E o Criador Jeová Deus disse para Adão, você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Isso quer dizer que Adão voltaria a ser pó, como ele nunca tivesse sido criado. Gênesis 2, versículo 7. Então Adão morreu e deixou de existir, porque pecou. Adão e Eva estariam vivos até hoje se tivessem obedecido. Mas eles pecaram contra Deus ao desobedeceram Deus, as ordens de Deus, aí morreram. Então todos nós nascemos com o pecado, porque Adão é como uma doença grave que passa de pai para filho, e por isso que nós morremos. Ou vamos analisar uma ilustração mais ampla. Você pega uma forma de fazer bolo, dá um amassado no fundo dela
e faça bolo daí em diante, naquela forma. O que acontece? Todo bolo que você fizer vai sair com aquela marca daquele fundo amassado. Assim foi Adão e Eva. Eles pecaram contra Deus. Perderam o direito de viver por causa do pecado. E todos nós saímos com a mesma marca do pecado. Por causa de Adão e Eva, foi a forma daquele bolo. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo disse as seguintes palavras: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por intermédio do pecado, e deste modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então aquele que falar que não tem pecado hoje, esse é um homem justo, porque todos herdaram o pecado de Adão. Ninguém é perfeito. O único perfeito que veio à terra para nos resgatar foi Jesus Cristo. Mas a humanidade em si, todos têm pecado. Mas Deus, Ele não queria isso para as pessoas. Deus não criou ninguém para morrer. A Bíblia chama a atenção para essa palavra, que chama a morte de inimigo. Sim, a Bíblia chama a morte de um grande inimigo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 diz: e o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. O próprio apóstolo Paulo escreveu que a morte é um inimigo. Então é um espírito maligno que Satanás colocou através do pecado de Adão e Eva, pelas obediências. Então, meus amigos e minhas amigas, fique livre das mentiras sobre a morte. Fique livre das doutrinas falsas das religiões, que ensinam coisas que não estão na Bíblia. Passam a estudar a palavra de Deus para entender completamente e plenamente o que realmente é verdade. Porque muitas religiões dizem que os mortos continuam vivendo em outro lugar. E que é possível trazer alguma coisa boa para eles, ou fazer coisas boas para eles. Às vezes, os parentes pagam para um pastor ou para um padre para orar pelos mortos. Mas a Bíblia diz que não podemos falar com os mortos e não podemos ajudá-los. A Bíblia diz claramente isso. Eles não sentem dor, nem tristeza, não podem falar, não podem fazer nada de bom ou de mal. Por isso, não precisamos ter medo dos mortos. É muito bom saber que a verdade sobre a morte. Por quê? Porque não somos enganados por mentiras e ficamos livres de muitas ideias erradas que não contém na Bíblia. Satanás, o diabo, ele quer que as pessoas pensem que os mortos continuam vivos. Ele usa as religiões falsas para ensinar mentiras sobre a morte. Por exemplo, algumas religiões dizem que só o corpo morre, mas a pessoa continua vivendo em outro lugar. E a sua religião? O que ela diz? Também ensina isso? Ou ensina que a Bíblia diz? Satanás usa essas mentiras para afastar as pessoas do Criador Jeová, Deus. Às vezes as religiões ensinam coisas que são totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Por exemplo, algumas religiões ensinam que os maus vão queimar para sempre no inferno. Essa mentira oferece
ofende a Deus, Criador, Jeová. Ele nunca faria ninguém sofrer desse jeito, conforme diz em 1 João capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que você pensaria de alguém que castiga uma criança queimando a mão dela no fogo? Sem dúvida você acharia isso uma maldade muito grande e nunca seria amigo de alguém assim. Mas Satanás quer que as pessoas pensem que Jeová Deus, o Criador, faz isso. Algumas religiões ensinam que os mortos são espíritos muito poderosos e podem ser inimigos ou amigos. Isso deixa algumas pessoas com medo dos mortos e elas tentam se proteger deles. Outras pessoas tentam agradar aos mortos ou fazem orações por eles, pedindo ajuda. Mas nós devemos lembrar de que os mortos não podem nem ver, nem sentir nada, porque a Bíblia diz isso. Por isso, não precisamos ter medo dos mortos. Devemos pedir ajuda e adorar só a Deus, Criador, Jeová, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o único Deus verdadeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Como vimos nesta matéria, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Isso nos livra de muitas mentiras das religiões falsas. Saber que quem morre não continua vivendo em outro lugar nos ajuda a entender por que Jeová Deus fez a promessa de vida eterna num paraíso na terra. Mas será que é possível alguém que morreu voltar a viver? Muito tempo atrás, um servo de Deus chamado Jó perguntou: quando um homem morre, pode ele viver novamente? No livro de Jó, capítulo 14, versículo 14. Então, no próximo estudo, nós vamos falar sobre isso. O que Deus diz sobre isso? A resposta da Bíblia é muito emocionante. Então não perca. No próximo estudo nós vamos abordar esse assunto. Se a pessoa que morre, ela vai poder voltar a viver aqui na Terra.